A Caixa, apesar dela ser uma instituição centenária, ela foi inovadora desde o início, né? Sim. Ela foi o primeiro banco a abrir conta para as pessoas escravizadas, né? Ela foi o primeiro banco a abrir conta para mulheres, né? A gente tem inovações aí um pouco mais recentes, que às vezes às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que é inovação, mas por exemplo, as nossas agências barcos, as nossas 2 agências barcos. Sim. Como você falou, a Caixa, ela tem esse viés de estar se preocupando em ir para lugares, atingir públicos que muitas vezes outras instituições financeiras não vão ir porque não é lucrativo. Sim. E a gente acaba tendo que inovar com isso. Um grande exemplo é um projeto muito bacana que a gente apresentou agora na COP30. Vamos falar de COP30, né? Vamos falar de COP30. Eu hoje estava num bate-papo, a pessoa falou assim, vamos parar de falar de COP30, né? Que estava todo mundo falando de COP30, né? E nós fomos apresentar esse projeto na COP30, que foi um projeto muito bacana, em que a gente está fazendo uma solução, a gente desenvolveu uma solução que está em experimentação, né? Está no MVP, para a gente conseguir atender nas nossas agências ou em outros pontos físicos, né? Que a Caixa está, as populações indígenas. Porque muitas populações indígenas, às vezes a gente não percebe, a gente meio que vive numa bolha, às vezes a gente não percebe isso. Sim. Mas muitos povos indígenas ali, eles não têm fluência, muitas vezes eles não falam a língua portuguesa. Eles têm linguagens próprias. Nós temos assim, milhares de línguas nativas no Brasil. A gente mapeou para esse experimento 2 línguas especificamente para a gente fazer o experimento. A gente teve a ajuda dos próprios indígenas, foi muito legal, assim, eles se disponibilizaram a ajudar a gente, porque é um treinamento com IA, né? Sim. São línguas que não são dicionarizadas, então sim, tem toda essa dificuldade. São tradições orais, né? Ela não tem uma ortografia regimentada. A gente contou até com a ajuda de alguns professores de universidades que trabalham com isso e com os próprios indígenas mesmo, porque não tem dicionário, você não tem literatura ali, né? Escrita para poder colocar numa IA e fazer um treinamento rápido. Foi um grande desafio, a gente fez esse projeto, estamos ainda desenvolvendo esse projeto com a ajuda da Microsoft, com o Instituto César, lá de Recife. Então, foi apresentado na COP30, foi um grande sucesso, a gente conseguiu fazer a demonstração lá e vamos aí avançar para colocar isso nos nossos canais físicos aí nos próximos meses. E os indígenas, cara, agradeceram demais, porque eles falaram, gente, a gente está sendo visto, entendeu? Claro. Então, essa característica, a gente costuma falar, a Caixa tem essa cara de ser um banco tradicional, mas se você parar para pensar, a gente faz tanta inovação, sim, porque a gente consegue realmente enxergar, como você falou, né? Muitas pessoas tiveram primeiro acesso ali em um computador, ou mesmo no ATM, numa tecnologia, e hoje em dia acesso no celular, banco pelo celular, sim, foram bancarizadas por conta da Caixa, por programas da Caixa. Sim. Então isso torna a gente, de certa forma, inovadora, né? Claro, sem dúvida. E assim, eu acredito que a Caixa, do ponto de vista, obviamente, de usuário que está aqui, né, tem um papel fundamental na estrutura hoje financeira do Brasil, porque se a gente for falar exatamente como de bancarização, é muito complexo o acesso. As pessoas acreditam, principalmente para mim, que sou do eixo sul-sudeste, de que não, internet todo mundo usa, todo mundo tem celular. A nossa bolha, né? Chega em tudo quanto é lugar. Cara, às vezes não. E eu tenho o prazer de ter uma amiga que é economiária há muitos anos, trabalha na área de projetos para municípios. Ela diz, Júlia, às vezes 500 quilômetros da uma capital já acabou. Já acabou tudo. Acabou a internet, acabou a conexão, acabou o acesso. E aí se vira nos 30 e é a Caixa que tem. Entendeu? Para dar um acesso. Então, é muito importante você trazer essa parte de inovação, porque eu acho que essa tradição é a confiança, porque é uma instituição extremamente confiável pelo público, ao passo de que se eu proponho se a Caixa propõe que eu use um aplicativo, a chance de eu usar é muito maior, porque é uma instituição confiável que eu posso, digamos, aderir a uma nova tecnologia, né? Exatamente. A gente tem tentado colocar na nossa estratégia de inovação esse nosso, vamos dizer assim, esse nosso ponto forte. Nós somos uma instituição confiável, nós temos a confiança do nosso público. Então a gente tem que trazer agora tudo o que nos falta mais ali. Porque assim, a gente sempre está naquela crise de identidade, como eu falei, somos um banco comercial, mas nós temos um lado social, né? Então nós temos públicos ali diferentes que devem ser atendidos, né?
por soluções diferentes, muitas vezes. A gente precisa atender o pessoal, as pessoas do social, né, o público do Caixa Tem, ali que recebe benefícios, né, a população indígena, o pessoal que precisa da agência Barco chegando ali no lugar deles, porque senão eles não conseguem receber esse atendimento bancário. Sim. E a gente tem a população mais semelhante a mim, a você ali, que estamos nessa bolha em que a internet, tem internet em tudo que é lugar, tem um banco em cada esquina. A gente, na verdade, nem vai em banco, né? Claro, eu trabalho no banco, mas eu nem entro em agência bancária. Eu acho que a última vez que eu fui num banco é mais de 10 anos. E a gente, eu não quero entrar num banco. Se não precisar, não vou mais. Não vai, exatamente. Acho que foi quando eu comprei um apartamento, inclusive. O último banco que eu entrei foi na Caixa. Porque ainda a jornada que a gente tem trabalhado também nisso, de tornar jornadas digitais, né? A jornada ainda não é totalmente digital, então você precisa ainda ir lá para fazer determinados passos. Lá, depois vai para o cartório. Mas até nisso a gente está pensando. Que legal, isso é muito bom. Que cheguemos um dia que você nem precise ir na Caixa para poder fazer um financiamento operacional. Incrível.